dois, três, já. Olá, meu nome é Gerbele, eu sou aluna de Lógica de Programação da turma 04C e eu vim aqui para fazer a primeira avaliação do semestre, que tem o objetivo de explicar o código usado na programação do jogo, e a explicação vai ser com base no que foi ensinado em sala de aula. Sala de aula não, à distância. Enfim, primeiro eu vou rodar o jogo e falar um pouco dele. O nome do jogo é Mapa Celeste Constelações. Esse aqui é o menu principal. Ele tem 3 opções: início, informações e créditos. Eu vou para informações agora, clicando nesse quadrado aqui, próxima área da palavra informação. Aí vai para essa imagem aqui, onde contém um pouco de informações de jogo. O jogo Mapa Celeste Constelações tem como público-alvo alunos do 5º ano do ensino fundamental. O objetivo é passar conhecimento por meio do lúdico utilizando este jogo. Para isso, é apresentado um mapa celeste por um determinado tempo e o jogador terá que memorizar as constelações para que depois possa identificá-las. Além disso, vai ser exibido ao longo do jogo informações a respeito da temática de constelações celestes e mapas celestes. Então o público-alvo é o pessoal do 5º ano, e a matéria que foi direcionada o jogo é para ciências. E é isso. Aí temos 2 opções aqui, uma que volta pro menu e outra que vai pro início. Eu vou pro menu. Voltar pro menu, agora eu vou para os créditos. No crédito, eu coloquei, porque eu usei 2 imagens, então eu coloquei nos créditos de onde eu tirei essas 2 imagens. Foi nesses 2 sites aqui. E o educador que foi responsável pela descrição junto comigo, né, foi o André Luiz Pereira Estevão, que é formado em Ciências Biológicas pela UFBB. Aí eu vou pro menu principal, certo? Aí no início, ele deu a definição de mapa celestial. É um mapa do céu noturno usado para identificar e localizar os objetos astronômicos, como estrelas, constelações e galáxias, e tem sido usado para a navegação humana desde os tempos antigos. Aí tem 2 opções: voltar e próximo. Vou pro próximo. E aqui temos uma imagem da constelação Zodíaco, e ele apresenta 12 constelações. Na verdade, não é a constelação zodíaca, é o mapa celeste das constelações do Zodíaco. E são no total 12 constelações. E é isso. Aí tem 2 opções: vai para voltar, que eu volto para a definição anterior, e para o próximo. Aí no próximo eu tenho essa imagem, que é uma constelação. O objetivo aqui é que o aluno que olhou a imagem anterior identifique qual é, como uma espécie de jogo da memória, e ele tem um determinado tempo e passará para a próxima tela. Nessa tela vai ter opções do jogo. Então, é basicamente esse o jogo, que apresenta informações como a definição do mapa celeste. Eu pretendo continuar colocando mais informações a respeito. E é isso. Agora vamos para o código. No início do código, como vocês verem aqui, é apresentado variáveis global, que ele está no início do código e pode usar, depois disso pode usar em qualquer posição. Não está tipo só em uma função, está em todo o código. Eu coloquei aqui as que eu uso mais, certo? Então nós temos aqui um conjunto de if. Essa função, não, vamos primeiro para cá. Essa função preload, ele vai fazer, é onde nós colocamos as imagens.
nós colocamos variáveis, que é equivalente à imagem que nós fizemos o upload pro programa. Então, cada imagem vai ter um nome, que foi determinado por mim. Então, aí na função draw vai funcionar uma espécie de loop, que vai sempre ocorrer, o que dá a sensação de movimento, de tela e tal. Aqui, nós temos uma estrutura de repetição condicional, if. No if, nós temos a palavra if, né, que significa se. Aí dentro do parênteses nós temos um operador lógico, uma operação lógica, e dentro das chaves nós temos um comando. Então nós aqui é formado por 6 telas, e conforme a tela for modificando, vai ter só o único valor para uma tela verdadeira aqui. Então, quando a tela for 0, a operação lógica que está dentro do parênteses vai ser 0, e o comando vai ocorrer, que está entre essas chaves. Nós temos dentro dessa chave a gente vai ter outro if, e dentro desse if temos outro if. É uma espécie de laço de if, laço condicional. Tá, ok, não quero entender muito. Aqui, nesse if a gente vai condicionar para que quando o mouse passe perto da palavra início, apareça esse retângulo que vocês estão vendo na tela. Isso vai ocorrer quando o mouse no sentido X ele estiver entre o menu X, que foi dado, que é uma variável que nós criamos, e o menu X mais a altura. A altura também é outra variável que a gente criou. Então vai nesse determinado espaço, e também no eixo X, né? Nesse determinado espaço, quando o mouse tiver, quando a coordenada do X do mouse estiver nesse espaço, essas expressões aqui vão ser verdadeiras. Do mesmo modo no eixo Y, que é usado a expressão mouse Y, que é o mouse no eixo Y, for maior que o menu Y1, que é uma variável que eu criei também, e quando ela também for menor que o menu Y, esse mesmo menu Y, mais a largura do quadrado. Então, quando ele estiver ao redor daqui, quando todas as condições forem satisfeitas, vai ocorrer esse comando aqui. No caso, o comando ele faz aparecer esse retângulo, como está ocorrendo. Dentro desse if, temos outro if. Então, esse if diz que se o mouse for pressionado nessa região, na região delimitada aqui, pelo primeiro que está dentro do if, a tela vamos modificar o número da tela. Então, modificando o número da tela, a tela não vai passar mais a ser 0, ela vai passar a ser 3, se for pressionado. Então, vai direto para... Essa é a condição. Esse é o uso do if. Nós usamos o mesmo princípio de restrição do mouse, da posição do mouse para aparecer o quadrado perto dos nomes, informações e créditos. Então é isso. E do mesmo modo, tem a função mouse expressed, que quando ela for pressionada vai modificar a tela. Por exemplo, quando eu pressiono aqui, como ocorre dentro desse if, a tela vai modificar de 0 para 1. E no caso dos créditos, vai modificar para 2. Diferente do anterior, do if anterior, esse aqui, o eixo Y vai ser modificado porque a altura daqui
do eixo Y, no eixo X vai ser o mesmo, mas o Y vai modificar, porque ele está no mesmo sentido X, só diferencia o eixo Y. Então é isso. Expliquei o if. Aqui, as informações. A tela 1 vai ser as informações. Ele tem um texto, aquele textinho que eu li sobre o jogo, a informação do jogo, onde vai ter... Sim, inicialmente eu coloquei duas variáveis, título e corpo. O título, ele vai servir para o tamanho de título, do texto de título. E corpo vai ser para as outras palavras que não são títulos. Por exemplo, informação aqui. O título aqui, informação, e o corpo do texto é de prata. Essa aqui, ó. Então, aqui corpo, tamanho vai ser 20 e título vai ser 30. Aí na função text size, que indica o tamanho, eu vou colocar dentro o tamanho, no caso o tamanho do título ou o tamanho do corpo, já que eu já defini as variáveis. O mesmo princípio para o if eu usei aqui no pequeno menu que dá acesso ao menu inicial e ao início do jogo. Só vai modificar as posições. Modificando as posições, eu modifico esses valores do que está nas expressões lógicas. Sim, voltando, como vocês veem aqui na expressão lógica, nós temos o operador lógico i. Esse operador lógico ele vai permitir que a condição só ocorra quando todos os campos forem satisfeitos. No caso do ou, que é formado por duas barrinhas, basta um dos componentes estejam satisfeitos para que a lógica seja verdadeira, tipo assim, modificando aqui a informação, né? Estou em que tela aqui? Sim, no 0. No caso, desde que eu esteja nesse eixo aqui, nessa condição, quando o mouse é maior que x, ela vai ser satisfeita, não vai precisar satisfazer essas outras equações, essas outras operações, entendeu? Então, a partir daqui, vai ser... A partir desse traço aqui, se eu colocar em qualquer lugar, a partir o mouse nesse sentido aqui, o retângulo vai aparecer. Não é isso que a gente quer, a gente só quer que apareça quando se aproxime da palavra início. Por isso que a gente usa o operador lógico i. Então, informações eu já falei. Agora vamos para os créditos. Nos créditos, do mesmo modo, eu coloquei aqui esse menuzinho que vai direto pro menu e pro início. Então, diferente dos outros, é isso aí. A ideia do menu é criado um if, onde se coloca as dimensões do quadrado que a gente quer e a gente cria operações condicionais para que quando o mouse estiver nesse determinado lugar, apareça o quadrado. Aqui. Quando o mouse no sentido X for maior que 60, que é nessa região aqui, e quando o mouse X for menor que 180 vai ser aqui, então quando ele estiver por aqui, vai ser acionado, e no eixo Y, quando ele for maior que 400, quando o eixo Y for maior que 400, que é esse aqui,
essa parte aqui. E ser menor que 460, que é onde é delimitado o quadrado, o quadrado vai aparecer. E quando dentro desse if nós temos outro if, né, que é o MoseExpress, quando vai ser pressionado, a tela vai modificar o valor, como ocorre aqui, como diz aqui. No caso, ele vai para 0. Vamos ver? 0. 0, que é a tela inicial. A tela do início é onde é definido o mapa celestial. Do mesmo modo, tem o tamanho do texto, que eu coloquei 40, que eu posso colocar título, né? Já que essa definição acho que é 30, não é 40 não. 40 fica mais bonito, né? Aí tem o nome mapa celestial do texto, que foi uma variável que eu criei em string, uma variável de string de letras. E isso aqui é a cor da letra, que a gente usou o sistema de cores R. Enfim, são 3 cores que definem todo o contexto. Temos o texto 2, esse muito é longo. Aqui é o mesmo princípio, eu não vou voltar ao assunto porque eu já repeti 3 vezes. Do menu próximo, aí se eu vou pro próximo vai alterar. Sim, aqui eu coloquei uma imagem. Para a imagem eu tenho a função preload, que eu já expliquei, e eu tenho essa função aqui, imagem, que eu coloco o nome da imagem e a posição e o tamanho que eu quero. Aqui. Posição no eixo X, posição no eixo Y, o tamanho que eu quero. Coloquei 500 por 250 e deu certo. Aquele mesmo princípio do if para formar o menu. E a tela 5 tem outra imagem, que agora eu substituo o azul pelo peixe. E agora eu coloquei um tempo, o tempo S, que vai ser contado. Aí eu tenho que arranjar um jeito para que esse tempo não ultrapasse, quando ultrapassar um determinado período, ele modifique a tela. É isso, tchau. Obrigada pela atenção.